e eu gostaria muito que o conselheiro corregedor, Cícero Amelio, estivesse presente. Mas, na sessão passada, a minha ausência também não foi respeitada, não tem por que eu dispensar tratamento diferenciado. Senhora presidente, peço humildemente desculpas pelo que vou falar aqui. Gostaria muito, inclusive, que o presidente estivesse aí, mas eu não posso me furtar e nem posso adiar, porque, como foi algo acontecido na sessão passada, é bom que eu não deixe a coisa se perder na lembrança. Eu estou falando especificamente de um processo, mas eu queria iniciar falando de um instituto, lealdade processual, para que todos entendam boa-fé no processo. Boa-fé no processo. Assim, 3 situações elas têm que ser evitadas: a má-fé, o mau assessoramento deficitário, e aqui eu acredito que nenhum de nós julgadores, com exceção do conselheiro Sérgio, pelo quantitativo, mas nenhum de nós julgadores pode dizer que é mal assessorado. Nós temos 10 cargos comissionados, 10, fora os 5 que formalmente funcionários do tribunal podem ocupar lá em cada gabinete de conselheiro. Eu não quero crer que nenhum de nós conselheiros venha para cá, para este pleno, e haja de má-fé. Não quero acreditar nisso, porque se for assim, eu acho que o destino dos tribunais de contas está selado. Tem um esquecimento proposital, igualmente ruim, igualmente ruim. Mas vamos lá, aqui pela distância da tramitação dos processos, da vinda dos processos aqui para pleno, voto, pedido de vistas, novas vistas, pode ter um esquecimento. Mas aí essa figura acaba tendo consequência, resvalando na assessoria. Porque eu acho que é humanamente o julgador ele ter todos os processos, por isso que ele tem uma assessoria de 10 cargos comissionados. A assessoria é essa, por demais qualificada. Excelência, assustei-me quando assisti o vídeo da sessão plenária passada, onde foi objeto o processo 14.407. Especificamente, quero nominar aqui 3 conselheiros: a conselheira originária, Maria Cleide, o conselheiro Fernando Toledo e o conselheiro Cícero Amélia. Excelências, Vossas Excelências, principalmente o conselheiro Fernando, que eu tenho aqui a tramitação dos autos, os autos nunca foi seu gabinete. Vossa Excelência, a conselheira Maria Cleide e, principalmente, o conselheiro Cícero Amélio, que eu queria que estivesse aqui. Mas eu não posso dispensar tratamento diferenciado a ele, já que nem minha ausência lhe respeitou. Trouxe um voto vista, em nenhum momento falou de um voto vista deste conselheiro Anselmo dentro dos autos. Pior, Excelências, eu tenho a cópia da sessão, assisti hoje pela manhã. Vossas Excelências, conselheira Maria Cleide, a senhora, conselheiro Fernando Toledo, o senhor, que apesar de estar aqui há pouco tempo, mas, desculpe, se não demérito, já está bem habituado com algumas coisas. Como é que eu vou utilizar essa palavra para não ofender a moral de ninguém? Eu utilizamos com as coisas estranhas, que é mais fácil, que acontece nesta casa, principalmente neste plenário. Quando perguntados pelo presidente se existia voto vista do conselheiro Anselmo nos autos, o que Vossas Excelências responderam? Vossas Excelências, os 3, faltaram com a verdade. Os 3. Conselheiro Sérgio, Vossa Excelência pediu vista desses autos. O meu voto vista se encontrava dentro dos autos? Conselheiro Sérgio, por gentileza. Sim, se encontra lá. Excelências,
nós não podemos fazer esse tipo, prestar esse de serviço a este tribunal, jogando por terra, como eu sempre digo, Excelência, senhor presidente, as atribuições deste plenário. Está ali, acredito que sendo gravado, áudio, vídeo, talvez até transmitido ao vivo. Queria muito que o corregedor estivesse aqui. O próprio corregedor, como pode? Vistas das minhas vistas, mas o meu processo, mas o meu voto de vista não está nos autos. Pergunta-se, conselheiro corregedor Cícero Amélio, há voto que não está nos autos? Não. Conselheiro Fernando, há voto que está nos autos? Não. Mas o processo nunca passou no gabinete do conselheiro Fernando. Ele não conhece dos autos. Pode até saber do assunto de que se trata, mas dos autos não conhece. Mas afirmou, conselheiro Fernando, categoricamente, que não tinha voto meu nos autos. Conselheira Cleide, a relatora originária, não saber que eu pedi vista dos autos dela? Não, não tem voto. Vista do conselheiro Anselmo. Excelência. Isso entristece o homem público, a mim em particular, que tenho toda uma vida pública, de estudo, posso até puxar aqui braços para mensaginha de mérito, embora eu já ouvi aqui que mérito é uma outra coisa, não é isso. Não é conseguir o seu espaço por esforço próprio, é outra coisa, não isso. Eu, mais uma vez, não aprendi, agora estou inovando, aliás, o tribunal está inovando, que antigamente eu aprendi aqui no pleno aquilo que não deveria aprender, porque o quê? Desaprendo. E agora estou desaprendendo por EAD, porque assistindo o vídeo. Mas eu não posso me furtar e resistir a isso aqui. Sei que estou sendo incisivo, sei que estou sendo forte. Excelências, vocês, os senhores, desculpem, têm toda a possibilidade de não concordarem com o que eu estou falando, mas eu acho, sinceramente eu acho, não deve valer de nada para os senhores, mas eu só acho que vocês deveriam pedir desculpas, não a mim, mas a esta casa, a este plenário, a sociedade que paga os nossos salários. Pense num momento triste. Mais um. Senhor presidente, me desculpe, desabafo, mas eu não poderia me furtar isso. Não poderia. Excelências, aos demais presentes aqui, nessa sessão pública, que eu espero que, se for repetida, que não haja edição, que tudo seja mostrado, como só ia acontecer, acompanhando a TV aqui do tribunal. Sinceramente, eu espero. Inclusive, até vão pedir cópias para ver se podem me processar. E até prefiro, e que se for na esfera penal, criminal, não esqueçam de um outro instituto que tem lá, que é a exceção da verdade, por assim dizer. Claro que Vossa Excelência devem saber o que eu estou falando. Senhor presidente. Excelência, eu estou com a palavra, Excelência. Eu estou com a palavra, Excelência. Por favor. Então, Excelência, não existe aqui, neste tribunal, neste pleno em particular, outro interesse a ser buscado, que é o interesse público. O interesse público, de preferência o primário. Qualquer outro interesse não é aqui que se busca. Excelência. Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aonde que nós vamos parar? Foi um esquecimento? Foi um equívoco? Tenho certeza que o áudio, o vídeo, não mostra isso.
Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhor conselheiro Anselmo, demais conselheiros, eu gostaria de iniciar minhas palavras, senhor presidente, dizendo que eu não tenho compromisso com o erro de forma nenhuma, nem mesmo com os meus. Nem mesmo com os meus. Diante da situação colocada pelo conselheiro Anselmo, até de forma muito teatral, eu gostaria de iniciar minhas palavras pedindo desculpas. Pedindo desculpas. Porque nunca agi de má fé aqui nesta corte. A minha lembrança, como Vossa Excelência falou, eu realmente não tive acesso ao processo. Esse processo foi de relatoria da conselheira Clay e pedido voto vista do conselheiro Cícero. Me recordo bem que me parece que era um voto do conselheiro, da conselheira, com relação a uma ação do Recursos de Arapiraca, se não me falha a memória, que a conselheira solicitava diligência. E eu guardei, senhores conselheiros, com muita convicção na minha cabeça de que imediatamente o conselheiro Cícero tinha pedido vista desse processo. Sinceramente, eu digo com todas as letras, se algum erro, se isso se transforma no erro processual gritante de minha parte, eu assumo. Eu não me recordava que o conselheiro Anselmo Brito tinha solicitado antes vista desse processo. Não me recordar, senhora presidente. Digo isso com todas as letras. Mas, se o ato processual sanear-se com o pedido de desculpas pela minha falha, já está pedido. Porque, como disse, eu não tenho compromisso com o erro, nem os meus. Se eu afirmei, se eu falei que não tinha outro voto visto, porque realmente, sinceramente, eu não me lembrava de forma nenhuma da participação do conselheiro Anselmo neste processo especificamente. Não me recordava. Mas entendo, senhora presidente, que se há a necessidade de uma averiguação, ou até mesmo de punição para qualquer um dos conselheiros, se falharam, se o caso requer tal medida, que sejamos julgados pelos nossos atos. Nós somos uma corte de julgamento, mas nós não estamos acima da lei e da ordem. Agora, estou vendo nesse momento, estou sentindo nesse momento uma situação extremamente teatral do conselheiro Anselmo Brito com relação a esse tema. Que eu não vi aqui ninguém agindo de má fé por conta disso. Não vi. Informa, senhora presidente, que, como o conselheiro falou, deveria, no mínimo, pedir desculpas, isso eu faço sem nenhum constrangimento. Se eu fiz aquela afirmação naquele momento, porque eu realmente tinha na minha mente, até mesmo porque eu fui acompanhado pelas convicções de outros parceiros, de outros conselheiros que tiveram acesso ao processo. Realmente eu não tinha tido acesso ao processo. Eu não tinha solicitado vista dele, absolutamente. Eu tenho a convicção, tenho a convicção deste processo, porque sobre esse processo, processos semelhantes nessa corte, nós temos vários, inclusive alguns com trânsito de julgado já, sobre a mesma matéria. Por isso que me manifestei, já antecipando o meu voto com relação àquela matéria específica. Porque sobre isso, volto a dizer, com todas as letras, sobre esse processo, eu já tenho nítido o meu posicionamento. Como já, inclusive, fui relator de processos semelhantes. De forma, senhora presidente, que, sem querer transformar isso de minha parte em nenhum ato teatral, eu gostaria de pedir desculpas realmente por ter afirmado isso, senhor conselheiro, quando Vossa Excelência pediu vistas ao processo e alguém fez a solicitação, perguntou se já tinha sido vistas, eu realmente segui um entendimento de que realmente não tinha outro voto vistas, mas peço desculpas ao conselheiro Anselmo, porque ele já tinha se manifestado no processo e eu realmente não tinha essa recordação. Se cabe essa desculpa, senhora presidente, faço sem nenhum constrangimento. Mas também não aceito essas críticas de má fé, de incompetência e de qualquer outro adjetivo menos nobre da minha parte nesse tribunal. Isso, sinceramente, senhora presidente,
Isso eu não aceito. Apenas reafirmo de que, se afirmei, foi por falta de conhecimento. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, Com a palavra, a conselheira Maria Cleide. bem colocado aqui pelo conselheiro Fernando, eu acho que não haveria necessidade de toda essa forma de colocar, conselheiro Anselmo. Acho que é uma coisa que se pode muito bem, num diálogo, numa coisa mais leve, sem ser tão pesado, com palavras tão pesadas realmente, colocando aqui em xeque-mate a nossa capacidade técnica, dos nossos assessores. Somos passíveis, sim, de falhas, claro que somos seres humanos. E admito realmente que esqueci, não lembrava desse fato do pedido de vista de Vossa Excelência. Realmente, como relatora originária, deveria ter lembrado desse fato, mas realmente não lembrei. Por este motivo, peço desculpa a Vossa Excelência. Que foi uma simples discussão sobre um processo que vinha tramitando já há alguns dias aqui nesse plenário, que passou, eu trouxe um voto como relatora originária, o conselheiro Anselmo Brito pediu vista do processo, trouxe o seu voto, e logo em seguida o conselheiro Cícero Amélio também pediu vista desse processo, e aí ficou esse andamento normal de como acontece. Mas não consigo ver isso como um ato de má-fé dos conselheiros. Não acredito que nós tenhamos agido de má-fé, de forma alguma. Até porque, quando o conselheiro Cícero Amélio trouxe esse processo, foi uma discussão tranquila. Me posicionei, o conselheiro Fernando também, o conselheiro Sérgio pediu vista do processo, tranquilamente, sem nenhum tipo de discussão que chegasse a esse ponto de achar que nós estamos usando de má-fé, que nós estamos atropelando. Não, de jeito nenhum, conselheiro Anselmo. Tenho a humildade de pedir desculpa justamente por não ter lembrado do fato de Vossa Excelência ter pedido vista e ter trazido um voto. Mas fique tranquilo que acredito que isso não irá mais acontecer. E que, da mesma forma, tenho certeza que o conselheiro Cícero Amélio, na hora do seu voto, não ter explanado, não ter colocado, não julgue isso como uma má-fé, como uma má vontade, não. Mas, para não se estender muito, quero que Vossa Excelência coloque aqui o meu pedido de desculpa por essa falha. E espero que Vossa Excelência reveja seu pensamento, seu entendimento, que não é dessa forma que Vossa Excelência está colocando aqui neste pleno. É assim que me sinto, senhora presidente. Senhora presidente, eu Com a palavra, o conselheiro Anselmo. queria ficar só com 2 palavras, uma de cada colega: teatral e xeque-mate. Excelência, eu não tenho mais nada a declinar, eu queria começar a minha relatoria. Ainda com a palavra, o conselheiro Anselmo, para relatar. Senhora presidente,